1 minuto para cada grupo? Cada grupo, eu vi que houve um processo muito bonito de eleição democrática. Cada grupo elegeu um porta-voz, num regime dedocrático, né? Você, né? Eu vi, né? Então, assim, cada grupo, o porta-voz pode vir aqui à frente e fazer uma síntese em 1 minuto do que vocês discutiram lá. É muito simples. Quem é o primeiro? Pronto, é aqui mesmo. Tem como colocar as questões ali? É possível? Já estou perdendo meu tempo? Aê! Ah, legal, obrigado, Bebê. Então, sobre a primeira questão, né, vou tentar ser o mais breve possível. A diferença significativa entre o senso comum dos evangelhos sobre o que é diaconia e o ensino do Novo Testamento que acabamos de observar, a diferença, a gente entendeu que sim, né? Entrou um pouco nas discussões aquela questão de, às vezes, nós temos uma igreja só para nós, então um clube, né? Um pouco, e que, na verdade, o sentido da igreja, dentro da igreja, é servir os não sócios. Então, entramos um pouco em discussão com relação a essas questões. Vamos para a segunda já. Como e por que está sendo realizado o serviço diaconal na sua igreja? Então, dentro do nosso grupo, foi um grupo bem heterogêneo, diferente, legal. Tinha o nosso colega da Igreja Católica ali, colocou algumas questões, eles fazem muita ajuda social, até na Fundação Padre Facchini, vocês auxiliam também, né? Temos pessoas do Morro do Meio, da Missão Morro do Meio, tinha o Gustavo da Missão Jardim Paraíso. Então, também foi comentado muitas entregas de cestas básicas. E apoio a grupo de idosos também, que é bem interessante. E aqui a gente também entrou na discussão de não só servir entregando uma cesta, né? Mas tentando entender o contexto daquela família que está recebendo a cesta, né? Ela está precisando só de uma cesta básica ou ela está precisando de algum outro tipo de apoio, né? Então, isso entra um pouco também com a terceira questão, mas aqui a gente entrou nesses assuntos que como é importante a gente tentar se inserir um pouco mais na vida dessas pessoas que a gente está ajudando, que a gente está servindo. E a gente viu isso como muito importante. Aí a terceira, o trabalho diaconal em rede é uma estratégia muito eficaz para a transformação de comunidades. A sua igreja dialoga e atua em conjunto com outras entidades locais, sejam elas públicas, privadas, igrejas ou organizações de sociedade civil. Comentamos da Missão Morro do Meio, provavelmente a Magali ou alguém do grupo dela vai falar também, que lá existe a rede de igrejas, que é um trabalho bem interessante, bem bonito, uma reunião de algumas igrejas do bairro que pensam junto melhorias, como servir melhor ao bairro, como trabalhar as questões do bairro. Muita oração, importantíssimo a questão de oração pelo bairro, pelos trabalhos lá. E isso foi bem legal. Daí falamos também da Fundação Padre Facchini, que tem a igreja aqui tem uma parceria com a fundação, né? E nisso todo mundo conversando achou isso realmente algo muito importante, que ter um trabalho em comum, ver, às vezes em conjunto, uma outra paróquia, até uma luterana com a católica, fazendo um trabalho em conjunto de prevenção a drogas. Quem sabe, talvez sozinho não conseguiria, mas em conjunto com outras conseguiria promover. Então, algumas questões dessas foram discutidas. De forma bem resumida, é isso. Já falei demais. Tá bom, muito obrigado. Então, próximo. Grupo 2. A primeira, até foi assim, surpresa, que todos que participaram acharam que não tem grande diferença até, mas que pelo trabalho que está sendo feito nessas paróquias que estavam nesse grupo, realmente é feito bastante coisa nesse sentido, mas que tem diferença, a gente percebe de uma maneira geral, assim, não era do nosso grupo, mas em termos de servir, se envolver, se entregar e espiritualidade, isso falta muito, então ficou um pouco dividido, assim, né? E como atua a pergunta número 2, em termos de arrecadação, acolhimento, ensinando, também dando estrutura para que eles possam evoluir, esses jovens, essas crianças, também, novamente, acho que
o Morro do Meio e o Jardim Paraíso acaba dominando os grupos, então acaba sendo um pouco de referência ao trabalho que é sendo feito assim, né? Quanto à rede, todos acham que é muito importante, e isso falta muito em Joinville, hein? A SEG não deixa de ser uma rede, né? Porque tem essa comunicação entre todas as paróquias razoavelmente estruturadas, então, através da diaconia, através do conselho paroquial, que tem todos os presidentes, e até da Igreja Católica também falou que após pandemia houveram sérias dificuldades de comunicação, de retornar, que já era um trabalho de rede mais eficiente na parte do Jardim Paraíso, assim, né? Mas todos eles acharam que é extremamente importante essa parte de redes. Ok, muito obrigado. Próximo. Mário. A ler sem óculos. Sobre a primeira, assim, não há um entendimento efetivo da compreensão da palavra diaconia, né? Que é ser missão integral, então falta muito para a gente caminhar como igreja no Brasil, né? A gente precisa entender isso, entender e praticar isso, então está em falta. Há muito assistencialismo, né? A gente precisa entender isso também, que isso não é o ideal. E o irmão ali, o Paulo, falou de se a gente aprender a abrir a torneira, né? Expandir, a água corre para dentro. Eu achei tão legal isso, né? Porque é o sair e o retorno, né? A gente faz missão para fora, mas vai ter consequências também para a igreja local, por que não, né? Por que não? Então isso é um desafio que a gente tem tentado praticar também. Sobre rede, a gente tem feito isso, tanto rede de igrejas, que o Joel falou, né? Teve essa semana a reunião bem legal, numa instituição, temos ido na escola orar, e as diretoras têm gostado muito desse movimento, que elas estão desesperadas. Então a gente se une com algumas denominações, né? E temos ido lá. E tem uma rede de proteção também, né? Que aí se une com várias entidades da prefeitura ou não da prefeitura, ONGs, né? Associação de bairros. A gente se reúne mensalmente, tem um WhatsApp com a galera toda do bairro lá, e lá surgem muitas demandas e tentamos resolver os assuntos do bairro, né? Principalmente com o assunto relativo às crianças e adolescentes, devido ao abuso, né? Mas é um trabalho que tem funcionado, pode ser desenvolvido mais ainda, mas eu sei que o Gustavo tem feito isso também no Paraíso, tentado essa aproximação a escolas e outras entidades. Isso é bem interessante, esse movimento aí, né? De se encontrar com a galera e junto ouvir as propostas, as demandas e junto tentar resolver. Sozinho é muito difícil. O Beto começou falando isso aqui, né? E realmente, unindo as forças, a gente chega lá. E qual é a terceira? Agora estou sem óculos. Essa é a terceira? Ah, eu pulei a segunda, né? Quem realiza Mas é isso, eu quero só dar um exemplo da quem realiza a diaconia. Eu vou contar a história da dona Elzira, né? A Mary vai escrever sobre isso, que eu achei muito lindo. Que ela é uma senhora, né? Que sabia limpar a casa, sabia cortar cabelo e sabia cortar unha. E ela dizia para as filhas adolescentes: vamos naquela senhora tal, vamos lá cortar o cabelo dela, limpar a casa dela e cortar a unha dela, e ela vai estar cheirosa e bonita e vamos levar para o culto. Isso é diaconia, né? E isso moveu o coração das meninas, que é a Mary, e dos meninos, igual que são os netos, né? Essa visão diaconal, assim, o que eu sei, eu coloco à disposição daquele que precisa. Amém. Próxima pessoa. 1 minuto. O problema é que esses que vieram aqui na frente são aqueles que falam muito. E falar que é para falar em 1 minuto dá uma agonia, né? Né? Não. Então tá. 1 minuto vai ser muito difícil. Eu vou fazer uma coisa que a gente não falou no grupo, pode ser? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já foi servido? Porque nós pensamos na diaconia como servir. Eu vou dizer o seguinte: aquele que serve, um dia foi servido. E foi tão importante que o servir, ele brota lá de dentro.
Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era bem pequena, criança, né? Nós não tínhamos um armário, porque a gente tinha bem pouquinha roupa. Mas a gente era criança, né? A gente não entendia. E um dia, a gente ganhou uma sacola cheia de roupa. Assim, do nada, alguém deu, né? Eu corri lá da igreja até em casa para mostrar para minha mãe que eu tinha ganhado um lindo vestido. Olha que lindo. Por isso que eu quero falar para vocês, quem já foi servido, como é importante a gente servir. Isso é diaconia. Que alegria a gente poder ajudar e ver os outros felizes, né? Então, assim, ó, a primeira pergunta foi, né? Essa pergunta ali que todo mundo viu, né? A gente falou várias coisas no nosso grupo, mas eu quero trazer uma aqui que eu achei bem interessante. Aqui diz assim, alguém do grupo falou, antes de tudo, precisamos curar o nosso interior para nos fortalecer como igreja. Às vezes a gente tem só os nossos, né? A gente acha assim, problema nas coisas, né? Às vezes a gente olha para dentro para a gente, daí a gente consegue apenas assim, não, mas vamos rever as coisas de um outro jeito. Eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer esse trabalho. O projeto Missão Criança, ele começou por causa de uma tragédia, né? E aí, passou 1 minuto, né? Agora a gente está vendo no noticiário a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Eu consigo imaginar aquelas pessoas, meio minuto, aquelas pessoas que perderam tudo, casa, tudo, né? E talvez ali no meio tenha aquelas pessoas que ajudavam, precisavam ajudar, ajudavam. Mas agora elas estão sentindo o como é importante a gente ser ajudado, né? E às vezes passa por isso. Quando a gente precisa ser ajudado, depois a gente sabe como a gente pode ajudar. Como a gente deve saber ouvir o que o outro tem para falar, né? Na segunda questão ali, como e por quem está sendo realizado o serviço diaconal. Ali no nosso grupo, a gente viu que todas as comunidades ali, a igreja ajuda e as pessoas ajudam. Na rede, a gente trouxe um pequeno problema. A gente quer que a rede funcione, né? A gente queria muito que fosse assim o ideal, como o Mário ali colocou, né? Mas isso não é simples. Tem igrejas que não estão abertas para isso. Nós, ali no Paraíso, nós temos a rede do CRAS, que, nossa, a gente vê a luta deles. Eles também não conseguem fazer com que o pessoal participe nas reuniões, né? E essas reuniões, elas são muito importantes. Então, a gente, sempre que pode, nós lá estamos participando, né? Então, começa por nós. Se os outros não estão participando, a gente pode, de repente, incentivar que os outros também participem, né? É muito importante. A rede é importante, né? Então, falei demais? Passou? 1 minuto? Desculpe. Depois da Eunice, tem mais algum grupo? Então, vamos lá. Faltam 20 minutos para encerrar, né? Eu tenho alguma coisa ainda para compartilhar, mas se tiver um pouquinho de tolerância. No nosso grupo, então, a diferença entre o senso comum, o senso comum é que tem alguém para fazer, por que eu vou me envolver nisso, deixa os outros fazerem, que estão fazendo curso, e tem tempo para isso, eu não preciso me envolver. Então, isso é uma diferença bem gritante, né? Que a diaconia é para alguns, né? Então, esse é o senso comum que a gente trouxe ali. E que também é muito mais do que cesta básica ou encaminhamentos, né? Também, às vezes, eu sempre gosto é muito mais do que uma cesta básica, uma leitura da palavra e uma oração. Às vezes está faltando mais alguma coisa, né? Aquele olhar dinâmico na residência, na família. O que mais está faltando aqui que essa vida não vai para frente? Aqui tem alguma coisa que a gente ainda não percebeu, né? Então, esse olhar, esse andar a segunda milha. Sim, que as pessoas precisam perceber o amor de Jesus, às vezes elas percebem, mas a coisa ainda assim não avança, né? Algo ainda está segurando lá.
Então, no nosso grupo foi aqui você vê mais essa ação diaconal com os departamentos. Não é assim que a igreja toda se envolve na diaconia, que é realmente restrito a algumas pessoas. E a gente entende também que tem que ter lideranças, tem que ter pessoas que estão capacitadas para isso, para não fazer bobagem por aí, né? Não é qualquer um que dá para qualquer coisa, certo? Mas que o olhar macro da igreja ainda está faltando e que não é só função dos departamentos. E quanto aos diálogos com as redes, há bastante. Eu tenho o grupo dos alcoólatras e dos dependentes químicos que estavam, então eles também têm um trabalho legal com os CRAS, palestras em escolas. Então, da prefeitura, dos entes estarem sabendo o que está acontecendo nessa comunidade e que sim, a igreja podia ter mais horas abertas, mais horas de funcionalidade e não ficar preocupada com o templo, com o piso, com os banheiros e deixar usar. Não é deteriorar, mas que seja útil onde eles estão. Ótimo. Mais alguém? Nossa representante sumiu. Mas vou falar bem rápido, né? Então, a gente entendeu, sim, que há diferença significativa, mas também nós colocamos que é preciso falar sobre isso, é preciso orientar, porque muitas vezes é pela ignorância mesmo. Então, cabe a nós, que já temos agora algum conhecimento, estar também levando o que é realmente diaconia, né? E diaconia não é só o departamento de diaconia, né? É a ação de servir o próximo. No segundo, por quem está sendo realizado, por quem. Então, nós temos, sim, na SEGE, o departamento da diaconia, e, então, praticamente todas as comunidades têm algum serviço de diaconia acontecendo, né? São Marcos e a Unida em Cristo, então, são as que têm o trabalho de projeto, que está muito, muito mais abrangente. E sobre a última, sobre a rede, eu já não vou mais falar, o Mário já falou, então, né, para ganhar tempo. Obrigada. Muito obrigado. Muito, muito bacana. A gente viu que as discussões foram ricas. Eu tinha ia avançar para uma outra apresentação, uma reflexão a partir no texto de Isaías, no capítulo 62, mas eu não vou fazer isso, porque não dá mais tempo. Eu vou continuar e terminar aquilo que a gente já estava falando. Eu dei um pulo aí para as perguntas. Ok. Então, quem sabe a gente faz um outro encontro e avança nessa discussão. Ok. Eu acho que fomos até aqui. A diaconia é uma expressão daquilo que a igreja é, por sua própria natureza, e daquilo que ela manifesta na sua vida diária, em seus planos, programas e ministérios. Então, a gente segue aqui. Ok. Essa é uma reflexão que eu acho fundamental para gerar esse senso e essa clareza de que a igreja é, por natureza, uma comunidade diaconal. Ser discípulo é ser diácono. Tá? Ser discípulo é ser diácono. Eu sempre falo assim que a diaconia não é projeto, a diaconia é estilo de vida. Estilo de vida de quem? De quem é seguidor de Jesus. Tá? Se manifesta por meio de programa, se manifesta por meio de projeto, mas diaconia é muito mais do que isso. Diaconia é um estilo de vida de quem segue Jesus de Nazaré. Estilo de vida dos discípulos de Jesus de Nazaré. Algo que é fundamental, eu entendo que é fundamental para gerar esse senso de comunidade diaconal, de que cada comunidade de Jesus, ela é por natureza uma comunidade de serviço, é esse desafio de a gente ler o texto bíblico
em conexão com o contexto onde nós estamos inseridos. Às vezes, como comunidade de fé, como comunidade de Jesus, a gente está lendo o texto bíblico, mas a gente não está lendo o contexto onde nós estamos inseridos como igreja. Então, há uma desconexão do texto bíblico com o contexto onde nós estamos inseridos. E a gente começa a desenvolver uma espiritualidade, eu diria assim, para cima, que conecta a gente com Deus, mas não conecta a gente com o bairro. Uma espiritualidade que conecta a gente com Deus, mas não conecta a gente com a cidade. Então a gente lê o texto, mas não lê o contexto. E a gente começa a desenvolver uma espiritualidade abstrata, que não desemboca em ação de serviço, que não desemboca em ação de transformação do lugar onde nós estamos vivendo. Uma espiritualidade que não manifesta a chegada e a presença do reino de Deus. Porque onde o reino de Deus chega, as coisas mudam e mudam para melhor. Vocês acreditam nisso? Reino de Deus tem a ver com o quê? O que é reino de Deus? Reino de Deus tem a ver com o governo de Deus. Reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus sendo feita na terra, como ela é feita no céu. Lembram disso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como é feita no céu. Então Jesus, ele não estava operando a missão do Pai para levar as pessoas para o céu. Jesus estava operando a missão do Pai para trazer o céu para as pessoas. Isso já dá um nó na cabeça da gente. Tem um conflito de agenda. Muita igreja trabalhando para levar as pessoas para o céu. Jesus trabalhando para trazer o céu para as pessoas. Alguém tem que mudar para ter alinhamento de agenda. Eu espero que a gente não espere que Jesus se converta, porque só falta isso, né? O pessoal está querendo que Deus converta a nossa agenda. Deus não vai se converter a nossa agenda. Deus está em missão. Deus está em missão. E a missão de Deus é restaurar tudo aquilo que foi afetado pela queda. E o que foi afetado pela queda não é apenas a relação do ser humano com Deus. O que foi afetado pela queda é a relação do ser humano com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo e com a criação. Vocês conseguem ver isso em Gênesis 3? O estrago. O estrago que o pecado causa. O pecado não afeta apenas a relação do ser humano com o seu Criador. Afeta consigo mesmo. O homem começa a ter vergonha, começa a se esconder do Criador. Então a relação do ser humano com o Criador é quebrada, mas a relação do ser humano com ele mesmo também é quebrada. O ser humano começa a ter problema com o seu próximo. O seu próximo mais próximo era a sua mulher. Lembram? A mulher que o Senhor me deu rompeu a relação com o próximo. E rompe a relação com a criação de Deus. A relação do ser humano com a natureza fica tensa. Então, tudo isso é afetado pela queda. Tudo que foi afetado pela queda é alvo da missão redentora de Deus. Por isso que a gente fala que a missão de Deus é integral. Ela é integral porque ela abarca a totalidade da vida. O Redentor só é Redentor se ele redimir tudo que foi afetado pelo pecado. Se ele não redimir tudo, ele não é Redentor. Por isso que eu falo, tem a missão integral e tem a missão desnatada. E o pessoal está fazendo missãozinha desnatada. A salvação das almas. Eu morro de medo de alma. Eu não quero um negócio de conversa com alma. Eu trabalho com gente que tem alma, mas não é alma. A gente estava vindo aqui, encontrei 2 almas na rua. Está mais para Kardec do que para Jesus de Nazaré. Encontrei 2 almas. Que 2 almas onde, menino? Né? Se eu sair aqui à noite, apagar a luz aqui no Costa e Silva, no escuro à noite, vou dar um corridão aqui. Eu encontrei 2 almas. A gente não trabalha com alma, a gente trabalha com gente. O ser humano tem necessidades espirituais, tem necessidades físicas, tem necessidades materiais. Não, porque a missão de Deus é perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Aí eu pergunto para você, seus pecados foram perdoados, você ainda não foi para o céu, não sei porquê. Né? Você não foi para o céu ainda. E a pergunta também é, depois que os seus pecados foram perdoados, você parou de comer? Parece que não, eu vi ali o movimento. Né? Ou seja, você precisa comer, você tem outras necessidades além de perdão de pecados. Você, né, quem está ainda na fase de estudar, continua estudando? Continua, educação é necessidade. Né? Continua, pratica algum esporte? Espero que sim, é uma necessidade. Mora na rua, depois que o pecado foi perdoado? Não preciso mais de casa, estou morando na rua agora, esperando Jesus voltar. Tá, precisa. Então, direito à habitação, você moradia digna. As pessoas precisam de moradia. Precisa ter acesso ao sistema de saúde? Precisa. Saúde é uma necessidade humana. Né? Precisa comer, precisa morar, precisa vestir.
precisa, não é? Então, assim, nós temos outras necessidades além das necessidades espirituais, e Deus está preocupado com tudo isso. Então, o ser humano é um ser integral. Jesus desfruta desse desenvolvimento integral. Lucas, que provavelmente ouviu relatos de Maria, Lucas, ele escreve no capítulo 2, dizendo assim, o menino ia crescendo, lembra disso? Em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus desfruta de um crescimento integral, que contempla a dimensão física, o menino ia crescendo em estatura, mas ele ia crescendo também em graça diante de Deus. Jesus, ele tem acesso às verdades sobre Deus. Ele cresce em sabedoria, ele aplica essas verdades que ele aprende na sua vida diária. Jesus cresce, ele cresce espiritualmente, ele cresce fisicamente, ele cresce também socialmente. O menino ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, o desenvolvimento que Jesus desfruta é esse desenvolvimento que contempla a dimensão física, espiritual e social. Você pode ler Lucas 2,52 e pode ler o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nós temos uma lei federal em nosso país que diz que toda criança que nasce no Brasil tem o direito a se desenvolver integralmente. Aí começa a descrever as dimensões desse crescimento integral, que a criança tem direito. Ele tem direito a se desenvolver fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, espiritualmente. Você sabia disso? Nós temos uma lei federal em nosso país que diz que a criança tem direito a se desenvolver espiritualmente. Não fala se essa espiritualidade é budista, né, kardecista, cristã, mas o fato é que nós temos uma lei federal que admite que tem essa dimensão da transcendência, que a criança precisa ter a oportunidade de crescer espiritualmente. E se essa dimensão não está sendo contemplada, tem um direito da criança sendo violado. Então pega o artigo 3º do ECA, lê ele junto com Lucas 2,52. Que é exatamente uma coisa está ligada com a outra, o crescimento físico, social e espiritual. Então, se a gente só lê Bíblia e não lê contexto, só lê texto e não lê contexto, a gente está prontinho para viver no céu. A gente só não sabe viver aqui na terra. Aí gera essa coisa da alienação, que a igreja está desconectada. Eu costumo dizer assim, sem medo de ser feliz, que toda espiritualidade vertical que não se horizontaliza não é bíblica. Toda espiritualidade vertical, não estou benzendo ninguém, mas toda espiritualidade vertical que não se horizontaliza não é cristã. A comunhão de Jesus com Deus desembocava em serviço e missão no mundo. Isso aqui deveria lembrar a gente alguma coisa, né? A cruz, né? Tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Isso é um símbolo também da espiritualidade cristã. Conexão com Deus, conexão com o mundo. Conexão com Deus, serviço ao mundo. Essa é a espiritualidade bíblica. Ela conecta a gente com Deus e não leva a gente para o céu. Tanto é que você está aqui hoje. Conecta a gente com Deus e empurra a gente para o serviço e para a missão no mundo. Essa é a espiritualidade bíblica. Por isso a importância da leitura do texto em conexão com o contexto onde a igreja está inserida. Então a igreja precisa ler, dá uma tarefa para o povo, né? Vai ler o bairro, cara. Vai ler o bairro. E lê a partir de que lentes? Lê a partir da lente do reino de Deus. É você andar na cidade e você tentar identificar o que é que manifesta sinais do reino e o que é que manifesta sinais do antirreino. Se você encontra gente com fome, isso é antirreino. É antirreino. Sabe por quê? Porque onde Deus governa não tem ninguém com fome. Não é? Quando o reino de Deus chega, todos são saciados. Eu acho que o grande desafio é a gente pegar Mateus capítulo 6, verso 10 e colocar em prática. Eu acho que a gente devia ficar um ano refletindo sobre Mateus 6, 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Como é que isso vira prática? Como é que isso é encarnado? Como é que a gente pode, como comunidade do reino, como gente que é governada por Deus, gente que foi alcançada pelo reino, como é que a gente pode manifestar de maneira prática esse reino de Deus no bairro onde a gente está? Na cidade onde a gente está? Esse é um desafio para qualquer comunidade do reino. Então, essa relação de diaconia e reino de Deus.
é a chave. A chave para entender a missão da igreja é reino de Deus. A chave para você entender a Bíblia é Jesus Cristo. Isso é uma chave hermenêutica, né? Os teólogos sabem disso. A chave hermenêutica para você entender as Escrituras é Jesus de Nazaré. Tem que passar tudo por Jesus, tá bom? Senão, você é capaz de furar os olhos das pessoas e arrancar os dentes. Moisés manda fazer isso. Moisés manda. Fura os olhos, olho por olho, dente por dente. Ia virar um país de cego e banguelo, né? Né? Porque... Aí o pessoal acha, Moisés é radical, manda furar os olhos e arrancar os dentes. É nada. Radical é Jesus de Nazaré. Jesus é radical. Ele fala assim, ame o seu inimigo. Aí é radical, meu irmão. Quando você ama o seu inimigo, ele deixa de ser seu inimigo. Não é? Então, assim, tudo tem que passar por Jesus. Essa é a chave para a gente entender a Bíblia. Senão a gente é capaz de matar em nome de Deus, viu? A gente mata, a religião mata, pessoal. Você acha que foi quem que matou Jesus? Não é? A chave para entender as Escrituras, Jesus de Nazaré. A chave para entender a missão, reino de Deus. Reino de Deus. Então, um exemplo prático. Eu vivi por 15 anos numa comunidade muito pobre, nos arredores de Curitiba. E foi uma opção e uma clareza e um discernimento que aquele era o momento. Eu já vinha fazendo incursões até uma comunidade pobre, trabalhando com favelas, trabalhei com crianças em situação de rua, trabalhei com presídios. Mas depois eu entendi que a gente tinha que viver numa comunidade pobre. Então nós viemos, casamos, com 18 dias de casado, a gente veio morar numa comunidade no entorno de Curitiba, muito pobre. E vivemos lá, fomos para ficar 2 semanas, ficamos 15 anos. Né? E foi uma experiência extraordinária. Eu nunca tinha visto tanta pobreza. E eu vi o drama de muitas famílias, de não ter o que dar para um filho comer, a não ser um abraço e dizer assim para o filho, vai dormir que passa, meu filho, vai dormir que passa. Você já viu uma mãe falando isso para o filho? Vai dormir que passa. Não é? E aí você, como comunidade do reino, como gente que sabe que isso não é vontade de Deus, quando você se depara com uma situação dessa, de uma criança que 1, 2, 3 noites vai dormir com fome, porque ele foi para a escola para comer, e roubaram o dinheiro da merenda escolar. Roubaram o dinheiro da merenda escolar. Essa criança vai sair da escola porque ela foi para comer. Ela vai entrar no tráfico e ela vai morrer. Porque a corrupção mata, meus irmãos. A corrupção mata. Roubou dinheirinho, vai matar a criança. Porque ela vai atrás de comida e quem oferece a alternativa para ela é o tráfico. Enquanto a gente faz culto. Enquanto a gente faz culto. E critica o garoto de 11 anos que entrou no tráfico. Vagabundo, não quer nada com a vida. Vai lá. Vai lá. Lá no Jardim Oratório, 3 anos atrás, lá na comunidade da pastora Cláudia, que eu já citei aqui a história, 3 anos atrás o PCC estava oferecendo R$300 por final de semana para uma criança de 11 anos de idade, pegar a droga na biqueira e levar até embaixo lá no asfalto, só isso. Sexta, sábado, domingo, R$1.200 por mês. A mãe estava ganhando um pouco mais de R$300 no Bolsa Família. R$1.200, 4 finais de semana, para uma criança de 11 anos de idade, que pega o dinheiro e corre para dar para a mãe. Vai morrer essa criança, vai morrer logo, porque no tráfico ninguém se aposenta, só se estiver preso. Mas está oferecendo alternativa. R$300 por final de semana, 3 anos atrás. Aí você critica, porque o garoto entrou no tráfico. O que a gente está fazendo para ele não entrar no tráfico? Culto. A gente acha que culto responde a tudo. Não é? Então, quando você se organiza como comunidade de fé, como comunidade do reino, e viabiliza comida para essa criança que está dormindo 1, 2, 3 noites com fome, quando o prato de comida chega na frente dessa criança, sabe o que acontece? O céu toca a terra. O céu toca a terra, porque no céu não há fome. Dá para entender isso? Essa história de venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tem a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com isso. O reino de Deus
tocando a terra tem a ver com a vontade de Deus sendo feita na vida das pessoas. E a vontade de Deus é que todos comam, todos vivam dignamente. Então, a gente só vai dar respostas práticas e concretas a partir dessa perspectiva do reino quando a nossa leitura bíblica for feita em conexão com a leitura do contexto onde a gente está inserido. Não é? Então, a prática diaconal, ela demanda fé, oração, é mais do que ação social, viu? As raízes da diaconia não está na política nacional da assistência social. As raízes da diaconia está na Bíblia, na vida e no ministério de Jesus de Nazaré. A diaconia vai além da ação social, porque a diaconia oferece uma oportunidade de vida plena para as pessoas. Então, não confunda, vai além. Secretário de ação social não precisa ser ungido, cheio do Espírito Santo, não precisa. Mas para sair por toda parte fazendo bem a partir de uma perspectiva do Evangelho de Jesus, precisa da graça, da unção e do poder do Espírito Santo, porque Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com poder, e saiu por toda parte fazendo bem. Então, a prática diaconal demanda fé, oração, coragem, discernimento. A análise do contexto onde a gente está inserido precisa ser uma análise crítica. Por que as coisas estão assim? A gente tem que avançar para além da caridade, viu, pessoal? A gente tem que ir além da cesta básica. A cesta básica ela é uma resposta concreta para quem está com fome. Mas nós precisamos também perguntar por que a comida não está chegando na mesa dessa família. Quais são os bloqueios? O que é que está impedindo? A gente tem que ir avançar. Porque senão a gente corre o risco de não apenas alimentar o pobre, mas também alimentar a pobreza. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Na hora da emergência, dá. Mas tem que perguntar por que a comida não está chegando nessa casa. Se nós não fizermos isso, cheio de boas intenções, coração amoroso, cheio de compaixão, a gente vai nutrir um sistema de empobrecimento e não vai romper com nada. Não é? Então a gente precisa avançar para que a nossa ação ela não seja uma ação com o mesmo efeito do paracetamol. Tem o ministério do paracetamol, só trabalha no sintoma. A gente tem que avançar. Quem tem filho aí, eu duvido que você dê paracetamol para o seu filho 30 dias. Você dá uma madrugada, dá uma noite, corre para o hospital para identificar por que está com febre. Há uma infecção. A infecção, ok. Se é infecção, vai entrar com antibiótico. Né? Se é bacteriana, vai entrar com antibiótico. Então, você vai na causa. Na emergência, você dá o paracetamol, controla a febre e corre para o hospital. Não é? Então, estou dando um exemplo aqui da cesta básica, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância, tem o seu lugar, mas com essa característica de ação emergencial, de socorro. Depois senta para tentar identificar por que a comida não está chegando ali, porque tem comida nesse país, viu? Tem comida nesse país. A gente está produzindo alimento para alimentar uma população de mais de 800 milhões de habitantes. Nós temos 210. E até pouco tempo atrás tinha 32 milhões de pessoas sem comer 3 vezes por dia. A conta não fecha. A equação não fecha. Produz comida para 800 milhões, tem 200 e tem 32 que não está comendo 3 vezes por dia. Então, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que pensar criticamente. Eu lembro muito do arcebispo que tinha lá em Recife, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara falava assim: quando eu dou comida para o pobre, dizem que eu sou santo. Quando eu pergunto por que o pobre não tem comida, dizem que eu sou comunista. O Dom Helder queria saber a causa. A causa. Alguns anos atrás eu ouvi o pastor Carlinhos Queiroz, não sei quem conhece aqui o Carlos Queiroz. Pastor muito querido, foi missionário em Angola, trabalhou por mais de 10 anos em Angola com visão mundial. E o Carlos Queiroz, ele falou, nunca esqueço desse provérbio do Carlinhos, ele falou assim: a falta de pão na mesa do pobre denuncia a falta de espiritualidade em nossos púlpitos. A falta de pão na mesa do pobre denuncia a falta de espiritualidade em nossos púlpitos. Então a gente tem que fazer uma análise mais crítica, né? Por que as coisas estão do jeito que estão? Precisava ser assim? Poderiam ser diferentes?
Que resposta bíblica a gente pode oferecer para essa situação? A pobreza não é apenas um problema social, a pobreza é um problema, uma questão bíblica, absolutamente bíblica. A gente tem que elaborar respostas bíblicas para as situações de pobreza que a gente encontra no nosso território, de violência, de conflito, de falta de perspectiva de vida. Resposta bíblica. Resposta bíblica que a gente precisa elaborar. Isso aqui é um desenho do que eu acabei de falar. A gente fala algumas coisas, às vezes aí o pessoal fala assim, quer que desenhe? Né? Então, isso aqui é o desenho. Né? O processo é esse, pessoal. Você ouve o contexto, submete essa escuta, né? Essa escuta do contexto ajuda você a discernir a realidade. Ou seja, por que as coisas estão como estão? Ao discernir essa realidade, você vai para as Escrituras, vai para a Bíblia. Deus, qual é a tua resposta para essa situação? Tem criança sendo abusada sexualmente no Jardim Paraíso. Deus, o Senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Deus, tem criança dormindo na rua, lá em Curitiba. O Senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso, Deus? Aí você fica quieto e deixa Deus falar. Aí Deus fala. Deus fala, tenho sim. Eu sou o pai do órfão. O Deus da Bíblia é o Deus que diz, eu sou o pai do órfão. Se o Deus da Bíblia é o Deus que diz, eu sou o pai do órfão, o Deus da Bíblia é um Deus que não tolera ver criança jogada nas ruas. Não tolera. Então, como povo de Deus, braço de Deus, mão de Deus, pé de Deus, coração de Deus, olho de Deus, o que é que a gente faz aqui? Em nome dele. Porque ele não tolera. Jesus não tolera ver criança sendo marginalizada. Jesus não tolera. A gente aprendeu que a gente precisa amar tudo que Jesus ama. É legal, é isso mesmo, mas não é só isso. A gente precisa também não tolerar aquilo que Jesus não tolera. A gente não pode tolerar o que Jesus não tolera. Jesus não tolera a marginalização de crianças. A gente tem exemplos disso, Mateus 18. Crianças correm na direção de Jesus, os discípulos tentam impedir. Os discípulos tentam impedir. Jesus pega a criança e coloca no colo. Lembram disso? Coloca a criança da margem, coloca a criança no centro das atenções, impõe a mão sobre a criança e ora pela criança, e abençoa a criança. Depois Jesus pega os discípulos, dá uma palavrinha muito doce para eles. Jesus fala assim, Jesus é uma doçura. Jesus fala assim, não impeçam que essas crianças se aproximem de mim. É melhor vocês amarrarem uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirar no fundo do mar, do que impedir que uma criança se aproxime de mim. Suave, né? Pense na doçura. Amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se atire no fundo do mar, mas não impeça que uma criança se aproxime de mim. É o que Jesus diz para os seus discípulos. Então Jesus não tolera. Quando ele acolhe a criança no colo, não é só acolhimento, é denúncia. Ele está dizendo que no reino dele, criança não pode ser marginalizada. Criança não pode ser marginalizada. Então, qual é a resposta que nós damos para a violência? Nós somos agentes do Shalom. Nós somos o povo da reconciliação. Qual é a resposta que a gente dá no contexto de violência? Corrupção. Tem corrupção? O que é que Deus diz? Deus, o Senhor tem alguma coisa a dizer sobre corrupção? Deus vai dizer assim, eu amo a justiça. Eu amo a justiça. Então, Deus tem alguma coisa a dizer sobre corrupção. Né? Então, a gente pode ir fazendo essas perguntinhas e Deus vai falar, viu? Deus vai falar. Deus vai falar. E Ele vai esperar que a gente se posicione como povo dEle, como comunidade dEle. E aí, o processo é esse. É um processo dinâmico, direcionado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Escuta. A escuta ajuda você a discernir. Ao discernir, você submete as Escrituras, encontra a resposta nas Escrituras e volta para agir e transformar. Essa é a dinâmica. É isso que mantém uma igreja viva. Ouve, ao ouvir, vai conseguir discernir, ao discernir, vai para as Escrituras, encontra a resposta na Bíblia e volta para agir
e transformar. Essa é a dinâmica de leitura, de diálogo do texto bíblico com o contexto onde a gente está inserido. Tá bom? Ok. Então, a diaconia é uma resposta a situações concretas de sofrimento, necessidade e injustiça. É o cumprimento do mandamento do amor e, em tudo isso, uma expressão do que a igreja crê e confessa. A graça de Deus para a cura do mundo. Já falei isso, a diaconia é o estilo de vida dos discípulos. Não é atividade realizada por algumas pessoas interessadas em questões sociais. Diaconia é estilo de vida dos discípulos de Jesus. Essa é uma outra dimensão da diaconia. Mais 2 minutos, tudo bem? 2 minutos? Podemos? 3? Adelante. Adelante. A diaconia... o pessoal está falando para a gente, pode ir mais. Então, vamos. Eu quero terminar isso com vocês. Quem mora mais longe aqui sou eu, então tenham paciência. Não, né? Não, essa é uma dimensão, a gente de alguma forma já falou isso aqui, tá bom? A diaconia, ela não pode ser silenciosa. A diaconia precisa levantar a sua voz publicamente. Essa é uma dimensão que eu chamo de diaconia profética, né? Que você vai tentar identificar as causas geradoras de opressão, de violência, de morte, e você ergue a sua voz para denunciar essas estruturas pecaminosas. Esse era o papel do profeta, né? A igreja está precisando no Brasil, não de profetada, né? Mas de profecia. E o profeta, ele não fica falando de futuro. Tem um monte de gente fazendo profetada aí e acha que é profecia, né? O cara que está adivinhando, você vai casar com fulano, para com isso. Isso é mãe de Iná, né? O pessoal, os antigos sabem o que é isso, né? Não tem nada a ver com profecia. Profecia bíblica, o papel do profeta era denunciar as estruturas geradoras de morte na sociedade. Esse era o papel dos profetas. E eles mostravam como é que Deus queria que as coisas... A gente associa muito profecia à coisa do futuro. Profecia... Vai ler os estudiosos judeus, eles vão dizer, os profetas, eles não eram oráculos. Os profetas não eram adivinhadores do futuro. Os profetas denunciavam a estrutura geradora de morte e apontavam o caminho para que o povo de Deus fizesse aquilo que Deus queria que eles fizessem no presente. Então, profecia não tem a ver só com o futuro. Profecia tem a ver com a maneira como as coisas deveriam estar se a vontade de Deus fosse feita. Então, a diaconia também tem essa dimensão profética. Pois não. Pronto, é isso aí. Profeta não é cartomante. Não é para ficar adivinhando a vida de ninguém, né? Então, a diaconia precisa ser fiel ao seu mandato profético e denunciar as práticas e estruturas pecaminosas que causam opressão, sofrimento e degradam a dignidade humana. Para ter autoridade profética, a igreja não pode sentar na mesa do rei. Se você sentar na mesa do rei e tomar do vinho do rei, cessa a profecia. Então a igreja tem que ter muito cuidado com essa busca, às vezes, insana para ocupar os espaços de poder. Né? Quando o sacerdote vira funcionário do rei, cessa a profecia. Leia Miqueias, leia Amós. Leia Amós. Amós se levanta como uma resposta de Deus porque os sacerdotes perderam a capacidade profética. E sabe por que os sacerdotes perderam a capacidade de denunciar as estruturas pecaminosas? Porque o sacerdote sentou na mesa do rei, tomou do vinho do rei, e o rei bateu nas costinhas dele e falou assim, você agora é meu, cala a boca. Cala a boca. Sabe uma expressão comum no Brasil? Rabo preso. Já ouviram essa expressão? Profeta não pode ter rabo preso. Você não pode denunciar a estrutura geradora de pecado e morte se você é parte dessa estrutura. Se você recebeu a concessão de um canal de TV, se você recebeu a concessão de um canal de rádio, se você recebeu uma isenção disso, uma isenção daquilo, do rei. Porque na hora que você abrir a boca para denunciar o rei vai falar, quietinho. Você é meu.
Você é meu, fica quietinho. Quando Amós chega para profetizar em Israel, o sacerdote fala assim: aqui você não profetiza, porque aqui é o templo do rei. O templo não é mais do Senhor. O templo do Senhor virou o templo do rei. E Amós falou assim: eu vou profetizar porque Deus mandou profetizar. E ele profetiza. Não é? Dá uma lida em Amós, tarefa de casa. É curtinho. É mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Pode crer. Amós é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, o discípulo diácono é convocado a levantar sua voz em favor de uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. A diaconia não deve, já falei isso, estacionar no nível da caridade. Ela precisa sempre avançar na direção da justiça. Esse texto é muito interessante também, você pode ler depois com calma, Jeremias. O profeta Jeremias faz uma relação direta entre conhecer a Deus e praticar a justiça. Existe uma relação direta entre conhecer a Deus e praticar a justiça. Então a diaconia precisa avançar para além do nível da caridade. A gente precisa abandonar essa ideia tão comum de que o contrário da pobreza é riqueza. Não é. O contrário da pobreza é justiça. O contrário da pobreza não é riqueza, é justiça. Situações de pobreza, violência e morte demandam do povo de Deus um compromisso com a misericórdia, a compaixão e a justiça. A maneira mais eficaz de você ajudar o pobre é você reparar as situações de injustiça que levaram ele àquela condição. Isso é o que o judeu chama de tzedakah, praticar justiça. É isso que Miqueias fala, Miqueias 6:8. Lembram? Não. Né? 3 coisas só o Senhor requer de ti: ame a misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Ame a misericórdia, pratique a justiça. Miqueias capítulo 6, verso 8. É reparar as situações de injustiça que levaram a pessoa à pobreza. Então, o contrário de riqueza não é pobreza. O contrário de pobreza não é riqueza, é justiça. Terminando. Esse texto eu acho lindo também. Eu sou apaixonado pelo Evangelho, já há 37 anos que eu estou lendo, e continuo fascinado pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que ele aguarda ansiosamente pelos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então a minha oração é que essa visão e esperança futura de novos céus e nova terra nos quais habita a justiça forneça para a gente direção e conteúdo para o nosso engajamento e para a nossa ação diaconal no presente até que Jesus venha outra vez. Amém? Não é para ficar contemplando apenas esse futuro lugar onde a justiça vai reinar. É olhar para essa novo céu e nova terra onde habitará a justiça e ter esse ambiente onde a justiça reina como uma fonte de inspiração para a nossa prática no presente. Amém? Era isso que eu queria falar. Eu queria terminar também com algumas perguntas, né? O que é que a gente faz com isso, né? O que é que a gente faz com aquilo que a gente ouve e que a gente acredita que pode ser de Deus, né? Será que de alguma forma as igrejas e organizações aqui representadas, instituições aqui representadas, será que vocês teriam algum mecanismo, alguma ferramenta para permanecer conectados? O que é que vocês vão fazer quando sair daqui? Vou descansar, que eu não aguento mais te ouvir. Não, mas tem algum jeito de vocês, de alguma forma, permanecerem conectados? Seria possível também, ou faz sentido, a gente pensar, sei lá, daqui a uns 2 ou 3 meses, outro encontro, para a gente, quem sabe, eu falar menos, vocês falarem mais, compartilhando uns com os outros aquilo que vocês fizeram a partir desse tempo aqui. Não sei,
pastor Benito, não combinei nada com ele, mas é uma proposta que eu faço. Eu acredito muito em processo, pessoal. Eu não acredito que você entrega produto. Eu acredito que a gente fomenta, estimula processos. As mudanças, elas são resultados de processos, não é um produto que você adquire. A gente está falando aqui, muita coisa não é nova para vocês, esse termo é muito comum, né, no meio luterano, diaconia. Às vezes o que tem uma distânciazinha entre o conceito e a prática. Às vezes tem uma distância, né, e acaba ficando na mão de alguns. Mas a igreja é o que ela pensa teologicamente. Certo? Tudo aquilo que a igreja faz ou deixa de fazer tem um fundamento teológico. Você vai encontrar umas igrejas esquisitas aí, os caras... tem pressuposto teológico. Você vai ouvir alguns ensinos e algumas pregações em algumas igrejas, você fala, você está maluco, cara? Como é que o povo está ouvindo isso? Tem base teológica. Né? Tem um pressuposto teológico que pode ser equivocado. Pode ser equivocado. Então, se a igreja é o que ela pensa teologicamente, você não vai mudar a prática da igreja sem alterar os paradigmas teológicos. Para alterar paradigma teológico, tem que ser processo, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Senão, não muda. Você muda a fachada. Você chega aqui e fala, tenho 100 mil para começar um projeto. Eu quero. Acabou os 100 mil, acabou. Né? Mas para mexer nos paradigmas, é processo. Então, quem sabe, né, eu poderia propor aqui, sei lá, em 60 dias ou em 90 dias, pelo menos a gente fazer um esforço de olhar a nossa agenda e encontrar de novo, para a gente dar seguimento a esse processo. Eu sei que vocês têm outros processos envolvidos, mas se houver espaço para isso, se houver interesse de a gente continuar nesse espaço de reflexão, intercalando um encontro e outro com alguma ação prática, eu tenho todo o interesse de participar. Então, eu coloco, né, a Missão Aliança, né, que é a organização que eu lidero aqui no Brasil, à disposição também para ajudar nesse processo e facilitar esses processos. Mas eu queria muito que a gente pudesse continuar, de alguma forma. Eu não tenho mais idade para estar em evento. O meu negócio é processo. Eu quero participar de processo. O congresso tal, conferência tal, legal. O que é que vocês vão fazer depois do congresso? Qual vai ser o encaminhamento do congresso? A gente vai sair do congresso para fazer o quê? Porque tem congresso que sabe qual é o encaminhamento? O ano que vem teremos o próximo congresso. Estamos no 14º. Qual foi o resultado do 14º congresso? Vai ter o 15º. Né? E por aí vai. É congresso que gera congresso, que gera congresso, que gera congresso, que gera congresso, e que não altera nada. Então, assim, se vocês quiserem não pensar nesse encontro aqui como um evento, mas como parte de um processo, conte conosco. Estamos pertinho, né? A Missão Aliança está à disposição para facilitar, para apoiar, para ouvir, né? E para compartilhar também essas experiências que a gente tem vivido em várias partes do Brasil. A Missão Aliança, por meio das suas... Nós temos uma rede hoje com 40 igrejas, de diversas denominações, em 11 cidades no Brasil. Várias denominações, igrejas que estão nesse processo de resgate da sua vocação diaconal e que estão alterando a sua prática porque foi alterado os seus paradigmas, os seus fundamentos, o seu pensar sobre a igreja. Né? E são 15 organizações, mais de 40 igrejas, e a gente está trabalhando nesses processos de criar, e fomentar e estimular igrejas, rede de igrejas diaconais, em vários lugares no Brasil. Então, de repente, foi falado mais de uma vez aqui essa palavra rede. Isso aqui é uma rede, né? A gente só tem que melhorar os bancos, né? A gente não pode ficar numa rede olhando na nuca do outro, né? A gente tem que fazer aqueles espaços, com todo respeito, não quero, vamos quebrar nada aqui, vamos quebrar tudo, né? Não. Mas a roda de conversa para mim me encanta, porque você pode olhar no olho do outro, né?
Eu estava falando para alguém, né? Acho que foi para você, que às vezes a gente acostumou a ser comunidade sem comunhão. A gente insiste em chamar a gente de comunidade. Nós somos a comunidade. Legal, eu acho lindo esse nome, não é? Mas às vezes a gente vem na comunidade, fica 1h30 na comunidade e a gente não tem comunhão com ninguém, porque a gente ficou 1h30 olhando na nuca do outro. É ou não é? Mas quando a gente faz a roda, né? Por isso que Jesus estava na mesa. Muito na mesa. Jesus, como judeu, ele ia na sinagoga, não ia? Ele ia. Normalmente arrumava encrenca. Normalmente dava problema. Aí ele ia para onde? Ele saía do púlpito e ia para a mesa. Agora, na mesa, ele se esbaldava. Na mesa, Jesus ia longe. Longe. Ele fazia questão de estar na mesa. Quando acaba o vinho, o que é que ele faz? Aleluia, glória a Deus. Nada. Transforma a água em vinho. Né? Jesus não era evangélico. Não sei se você sabe. Jesus não era evangélico. Né? Então, vamos ficar na mesa. Quando não convidam ele para comer, o que é que ele faz? Ele se convida. Vou jantar na tua casa hoje, está sabendo? Jesus, lá em Recife a gente falaria assim, Jesus era desenrolado. Pensa num cara desenrolado. Se não convidavam, ele se convidava. Ele queria estar na mesa. Jesus passou mais tempo na mesa do que no púlpito. Não é? Então, se vocês quiserem, pastor Benito, se vocês quiserem dar seguimento a esse processo, transformar o evento em processo, ou olhar para esse evento, para esse encontro, como um pontapé inicial para um processo, conte conosco. E a gente vai orar para que esse grupo, de alguma forma, se conecte. Né? Se conecte, se encontrem, troquem ideias. Eu não estou propondo assim, criar mais um grupo do WhatsApp, que às vezes ninguém aguenta mais, mas não é isso. Mas vocês, na grande maioria aqui, vocês fazem parte de uma mesma denominação. Vocês estão debaixo do mesmo guarda-chuva jurídico, né, da SEGE e as paróquias embaixo, a grande maioria de vocês. Então, se vocês encontrarem uma maneira, né, de seguirem em contato e quiserem dar continuidade a esse processo, conte conosco. Tá bom? Podemos orar? Mas tem ainda algo para vocês falarem, né? Você pode ficar em pé para descansar um pouquinho? Está quadrado já aí. 5h30. Aquele relógio ali está me oprimindo. Não, tá tranquilo. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que veio aqui hoje. Obrigado, porque eu tenho certeza que todos, de alguma forma, renunciaram a algo para estar aqui. Mas não tem caminhada com o Senhor sem renúncia. Então, a renúncia faz parte do segmento de Jesus. Então, para mim é uma alegria estar nesse espaço, é uma alegria estar com essas pessoas. Obrigado pela vida delas, obrigado pela disposição delas de servirem ao Senhor. Obrigado pelo comprometimento delas com o Senhor, com a igreja do Senhor e com a missão do Senhor. Eu peço que o Senhor continue abençoando cada uma dessas pessoas. Continue alargando a visão e o propósito da vida delas dentro dessa missão maior que o Senhor está realizando no mundo. O Senhor ama essa cidade, o Senhor ama as pessoas que vivem nessa cidade. E quando o Senhor ama, o Senhor mostra que ama. E para mostrar o teu amor pelas pessoas, o Senhor usa a tua igreja. Então, cada uma das pessoas que estão aqui, que já foram alvos ou têm sido alvos do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, que o Senhor use cada vez mais a vida de cada uma delas como um canal, como um instrumento desse amor, dessa graça e dessa misericórdia na vida de outras pessoas. Ajuda cada pessoa que está aqui, cada igreja aqui representada, cada paróquia aqui representada, ajuda essas igrejas a serem sensíveis ao clamor do mundo. O Brasil não precisa mais de igrejas poderosas. O Brasil precisa de igrejas amorosas, igrejas acolhedoras, igrejas samaritanas, igrejas que conseguem ouvir o clamor daqueles que sofrem. Que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, de graça, de amor e de misericórdia sobre a vida de cada pessoa que está aqui.
representante de cada paróquia, de cada instituição. Abençoa a vida deles. Dá a eles a coragem, a ousadia, a fé e a perseverança necessária para eles seguirem nesse caminho da prática diaconal. Que o Senhor possa abençoar a vida deles. Que eu possa encontrar, dar a eles a criatividade também para que eles saiam daqui de alguma forma conectados. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse processo. Louvo a Deus, louvo ao Senhor por ter chegado até aqui. Mas eu acredito que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Então, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja relevante nessa cidade. Igreja relevante não é igreja grande, não é igreja rica, não é igreja poderosa. Igreja relevante é igreja que ama. Então ajuda as igrejas aqui representadas a serem cada vez mais igrejas que amam as pessoas, de fato e de verdade. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais homens e mulheres dispostos a te servir. E que o resultado desse serviço seja bênção para as pessoas e glória para o teu nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar? Muito obrigado.